Vamos falar nisso aqui, que é o assunto quente da aula de hoje. Vamos falar em trabalho. E quando eu falo em trabalho, eu tenho que falar em trabalho representado por essa letra grega, que é a letra tau. Muita atenção. O trabalho em física, ele está associado com variação de energia. Então, dá uma lida na frase. O trabalho de uma força pode ser entendido como a medida da variação de energia em um corpo que sofre deslocamento. Vamos detonar essa frase primeiro? Vamos. O trabalho, tá vendo que está em azul? Medida da variação de energia também. Em outras palavras, trabalho é uma medida da variação de energia. Começou por aqui. Segundo, quem que realiza trabalho? Uma força. Olha aí, ó, é assim que a gente vai entender. De novo, trabalho é uma medida da variação de energia. Ponto final. Segundo, trabalho. Quem que realiza trabalho? É uma força. E para que haja trabalho, para que haja variação de energia, no caso, tem que haver o quê? Deslocamento. Pronto. E nós vamos começar a falar no trabalho de uma força constante. Então, vamos imaginar um corpo aqui, ó, e de repente, nesse corpo, ele está sujeito a várias forças. Tem a força F, tem a força F', F2', F3'. E vamos imaginar que durante o deslocamento é grandeza vetorial, atuem todas essas e mais algumas forças aí. Algumas são variáveis, outras são constantes, mas a força F, essa vermelhinha aqui, a força F, ela é constante. Então, durante o deslocamento, essa força atuou assim, ó, o tempo todo. Ela permaneceu constante, tá? Bom, para eu calcular o trabalho dessa força nesse deslocamento, ou então, para eu calcular qual foi a variação de energia que esta força acarretou no corpo nesse deslocamento, vou falar a frase de novo, hein? Para eu calcular qual foi a variação de energia que essa força causou neste corpo nesse deslocamento, eu vou precisar medir duas coisas. Uma delas é o ângulo que a força forma com o deslocamento. Só que presta atenção, eu tenho esse baita ângulo externo e eu tenho esse ângulo interno. De novo, o externo, o grandão e o pequeno. Tá? Então, nós sempre vamos considerar o menor dos dois. Então, para eu calcular o trabalho quando a força é constante, eu simplesmente vou multiplicar a força, o módulo dela, o valor dela, pelo valor do deslocamento, cosseno desse ângulo θ. Na realidade, o trabalho é uma grandeza escalar, ela não é vetorial. E veja que ela relaciona grandezas vetoriais. Quem for para a área de exatas, de vocês, vai aprender lá na faculdade o produto escalar de vetores. O produto escalar de vetores é o produto dos módulos dos dois vetores, que é esse caso aqui, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Então, isto daqui é um produto escalar, e que representa, no nosso caso, o trabalho. Tá? Importante? Importante. Tá aí, ó, trabalho de uma força constante. Então, é o módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo. Daqui a pouco nós vamos ver os casos especiais aqui. Outra coisa importante, a unidade no sistema internacional é o joule. A força tem que estar em newtons, o deslocamento em metros, o trabalho sairá em joules. Assim como a variação de energia será em joule, já que a energia também é em joule. Ok? Então tá aí. Quando a força é constante, é assim que eu vou calcular o trabalho. Legal? Bom, outra coisa importante que você tem que saber, que há 3 casos particulares para a gente brincar aqui. O primeiro deles é quando o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus. Olha aí, ó. E se o ângulo aqui é 0 grau, cosseno de 0 é 1. Então, esse trabalho simplesmente fede mais. Olha aí, ó. Esse trabalho positivo é chamado de trabalho motor. Então, é importante. Quando a força tem o mesmo sentido do deslocamento,
Nem mais vou usar essa equação. Eu já vou escrever F vezes D, direto. Ok? O ângulo aqui é 0 graus. É o ângulo entre D e F. Lembrou? Outra possibilidade é o ângulo entre eles, no deslocamento, a força ser contrária. Você fala assim, mas peraí. Parou. Como é que ele vai deslocar para a direita se a força é contrária? Eu sei, muita gente ia perguntar isso. Só que você esqueceu que essa força pode não ser a única. Pode ter outras forças atuando, tá? Mas ela pode ser a única, sim. E ele se deslocar para a direita e a força ser para a esquerda. Como assim, Hélio? Opa, como não? Claro que pode. Pega um tijolo e joga paralelamente ao chão, ou um corpo qualquer, tá? Um pedaço, uma pedra, arremessa alguma coisa paralelamente ao chão e não vai parar ali na frente? A resultante das forças nele era só a força de atrito, contrária ao deslocamento. O peso para baixo e a normal para cima se equilibraram. Essa é a única resultante. E ela que parou. Qual o problema? Pode ser o contrário, sim. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o ângulo seria quanto? 180 graus. Cosseno de 180. Quanto dá cosseno de 180? Menos 1. Então, esse trabalho simplesmente fede menos. Olha aí, ó. E quando o trabalho é negativo, a gente diz que a força ofereceu uma resistência ao deslocamento. Então, ó, esse trabalho é trabalho motor, porque a força ajuda, colabora com o deslocamento. Esse trabalho é um trabalho resistente, porque a força oferece uma resistência ao deslocamento. Ela se opõe ao deslocamento, tá? E, ó, não precisa ser necessariamente sempre oposto. Se o ângulo aqui fosse, por exemplo, 150 graus, cosseno de 150 é negativo, trabalho resistente. Se o ângulo aqui fosse 60 graus, a força estivesse aqui, ó, o cosseno de 60 é positivo, trabalho motor, tá claro? Mas tem um caso mais interessante ainda, que é esse aqui, ó, onde o ângulo é 90 graus. Se o ângulo é 90 graus, cosseno de 90, zero. Se o cosseno é zero, 0 vezes D é zero, vezes F é zero, o trabalho é igual a quanto, pessoal? Zero. Opa, então sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho é zero. Sim. Mas eu vou te falar mais. Vou te dar mais uma deixa. Não só perpendicular ao deslocamento. Se a força durante todo o movimento, olha o que o Hélio está falando, hein? Se a força durante todo o movimento se mantiver perpendicular à velocidade. De novo, se durante todo o movimento a força se mantiver perpendicular à velocidade, ela também não vai realizar trabalho. Olha aí, ó. Tá? Então, nós temos aqui o caso da força ser o quê? Uma força constante. Se ela é constante, eu posso calcular o trabalho como? F de cosseno. Ok? Olha essa situação toda especial que é o trabalho do peso. Até grifei aqui, ó. Vamos imaginar um corpo, e esse corpo tem massa, está num local onde tem gravidade, tem a força peso atuando. Olha aí, ó. E durante um certo tempo, esse corpo se desloca e a força peso age. Eu gostaria que você percebesse na animação que a força peso se mantém constante. Olha aí, ó. A força peso durante todo o movimento se manteve constante. Agora, vamos entender. Ele estava neste nível, veio parar neste nível mais abaixo. Ok? Muito bem. Qual é o deslocamento dele? Ó o vetor de deslocamento. Eu quero calcular o trabalho do peso. Para eu calcular o trabalho do peso, preciso do ângulo. O ângulo de cima ou o ângulo de baixo? O de cima ou de baixo? De baixo. Então, tá bom, é esse ângulo θ. Eu vou calcular o trabalho do peso. O trabalho do peso vai ser a força, que é o peso, vezes o deslocamento, cosseno do ângulo θ. Tranquilo? Sussa, tranquilo, legal. Podia morrer aqui, tá resolvido o problema, mas temos mais alguma coisa para falar para você. Dá uma olhada. Esse corpo estava neste nível, veio parar neste nível. Então, vou dizer que ele sofreu um desnível H. H é o desnível sofrido. E mais,
Eu quero calcular o cosseno desse ângulo θ. Quero calcular o cosseno de θ. Por quê? Porque aqui na equação do trabalho, P vezes D, eu vou dar um jeito de colocar aqui o cosseno de θ. E como é que eu faço isso? Olha este triângulo retângulo. Olha ele aí, ó. Repare que D é a hipotenusa e o H, que é o desnível sofrido, é o cateto adjacente, olha ele aqui, ó, ao ângulo θ. Portanto, se eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, me dá o cosseno. Olha aí, ó, cosseno de θ, H sobre D. Deu para entender aqui? Tranquilo? Que se eu simplificar aqui, opa, então eu não preciso usar essa equação se eu quiser calcular o trabalho do peso. Basta multiplicar P vezes H, onde H é o desnível que ele sofreu. Olha aí, ó. O trabalho do peso vai ser mais ou menos P vezes H. Hélio, o P vezes H, tudo bem, eu entendi. Não se cortou o D, quer dizer que não depende do deslocamento. Exatamente. Mas e o mais ou menos? Espera aí, vamos explicar isso com calma. Lembra que eu falei que o trabalho pode ser positivo ou negativo? Quando o corpo desce, e é o caso que ele desceu, ele estava nesse nível, veio para um nível inferior, o peso ajuda. Eu até brinco, falo que para baixo, todo santo ajuda, inclusive São Peso. Então, quando ele desce, o trabalho é positivo. Se o corpo estiver descendo, o trabalho é positivo. E quando ele sobe, o peso prejudica a subida. O trabalho é negativo, trabalho resistente. Então, se o corpo estiver descendo, o trabalho é positivo. Se ele estiver subindo, o trabalho do peso é negativo. E mais. Repare que ele saiu daqui e veio parar aqui. O trabalho teria sido o mesmo se ele tivesse vindo parar aqui, ó. Onde está o cursor, ó. Ou aqui, ó. Ou se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ó o cursor, ó. Se ele tivesse feito isso aqui, parado aqui. Desde que o H fosse o mesmo, o trabalho seria o mesmo. E sabe por quê? Porque o peso é uma força conservativa. E as forças conservativas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, o trabalho delas independe da trajetória. Então, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Só depende o quê? Do desnível sofrido e da força-peso, obviamente, falando. Tá ok? Alguma dúvida aí? Entendeu, então, o trabalho peso? É P vezes H, ou mg vezes H. Ok? Voltando, então, onde a gente havia parado aqui, vamos ver o caso em que a força é variável e paralela ao deslocamento. No vestibular, só vai cair isso aqui assim para você. Se a força for variável, ela vai ser paralela ao deslocamento. Isso é importante, hein? Tá? Nesse caso, só tem uma maneira, você que ainda vai para a faculdade, só tem uma maneira de calcular o trabalho. Qual é? É você calcular no gráfico da força em função do deslocamento. Atenção, olha aí, pessoal. Ó, o deslocamento está acontecendo, o corpo está deslocando, a força é paralela. Isso aqui é só a intensidade da força, né? Se eu quiser calcular o trabalho, eu vou ter que calcular esta área. A área no gráfico vai me dar o trabalho dessa força. Só um detalhe, viu? Se a área estiver para cima do eixo, o trabalho é positivo. Se a área estiver para baixo do eixo, o trabalho é negativo. Ok? Então, caso muito especial, particular, inclusive, de trabalho de força F variável paralela ao deslocamento. Sabe qual é? É este, ó. Trabalho da força elástica. Acabamos de ver força elástica, né? Olha a mola não deformada. Eu venho aqui e vou fazer o gráfico da força elástica em função da deformação. Então, faço isso aqui, ó. Repare você que a ponta da mola deslocou esse tanto aqui, ó. E se a ponta da mola desloca para cá, a mola aplica a força contrária à deformação, né? Mas aqui está escrito deslocamento. Tudo igual. Presta atenção. Deformação e deslocamento são a mesma coisa para a gente.
e essa força é paralela ao deslocamento. E neste caso, o que vai me interessar é o gráfico da força em função da deformação. A deformação é o próprio deslocamento. Então é o seguinte, para esta deformação x, o valor da força elástica é kx. E nós vimos que o x, para nós, é o deslocamento. Então, esse gráfico é da força em função do deslocamento. Portanto, se eu calcular a área, essa área vai me dar o trabalho da força elástica. E comigo, como é que calcula essa área, pessoal? Área do triângulo, x vezes kx sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. K vezes x. Atenção, kx2 sobre 2. Que novidade é essa do mais ou menos, Hélio? Então, o gráfico da força elástica em função de x é assim. Então, vai estar sempre para cima do eixo, Hélio. O trabalho é sempre positivo? Não. Lembra que eu falei? A mola ela é sempre contrária à deformação. Quando eu vou deformar uma mola, ela se opõe. Então, ela resiste. Então, quando eu estou deformando a mola, ela oferece uma resistência. E se ela oferece resistência, o trabalho dela é negativo. Então, atenção, quando ela está deformando, o trabalho dela é negativo. Mas se eu soltar a mola, ela volta. E quando ela está voltando, aí a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Aí ela está voltando, o trabalho dela é positivo. Tá? Tá aí, ó. Trabalho de uma força variável. A força variou com o deslocamento. Ok, pessoal? Então, para fechar essa parte de trabalho de hoje, a última coisa que envolve tudo de trabalho, e aí liquidamos o trabalho aqui com você, é o teorema da energia cinética, o famoso TEC. Nós vamos fazer exercício agora já, hein? Ó, que fala que o trabalho da resultante de todas as forças. Olha, quando falar em trabalho resultante, é, atenção, de todas as forças. Esse trabalho, e nós vamos ver logo, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Atenção, trabalho é uma medida da variação da energia. No caso da energia cinética, é o trabalho da resultante. Olha aí, ó. Lembrando que energia cinética é uma energia que está associada ao movimento. Portanto, ela é associada à velocidade. Ok? Eu só coloquei aqui porque são as 3 maneiras de eu calcular o trabalho. Quando a força é constante, quando a força é variável ou envolvendo energia cinética. Ok, pessoal? Tudo bem? Esse é o resuminho que aparece para você aí no material de vocês aí que a gente compartilha tranquilamente. Legal? Vamos em frente? Posso ir? Então vamos lá, ó. Primeira questãozinha, e eu gosto muito dessa questão, que ela é bem... Ela fecha bem o assunto. Diz assim, ó, um bloco de peso 20 newtons é solto do repouso na situação mostrada na figura 1, em que a mola ideal de constante elástica, 200 newtons por metro, está relaxada. Estar relaxada quer dizer que esse é o tamanho natural dela, viu, gente? Ela não está nem comprimida, nem distendida. A figura 2 ilustra o bloco após descer uma distância vertical de 20 centímetros. Sejam módulo de tal P e módulo de tal E, os módulos dos trabalhos realizados pelas forças peso do bloco e elástica da mola entre os instantes mostrados nas figuras 1 e 2. Nesse caso, pode-se afirmar que a razão módulo de tal P, ou trabalho do peso, dividido pelo módulo do trabalho da elástica é igual a... Então, o que você tinha que fazer? Simplesmente calcular os trabalhos. Vamos lá? Vamos ver como é que fica? Então, dá uma olhada, ó. Este X, esta altura H que o bloco desceu, no fundo, também é a deformação que a mola sofreu. Porque a mola está grudada no bloco. Se a base do bloco desce 20 centímetros, o topo do bloco, onde está presa a extremidade da mola,
desce 20 centímetros. Então, a mola distende 20 centímetros. Conclusão. Força-peso. Dá uma olhada. Trabalho do peso. Positivo por quê? Porque o bloco desceu. É o peso vezes H. O H é 20 centímetros. Tá? O peso dele é 20 newtons. Só que eu não posso trabalhar em centímetros. Aqui está em newton por metro. Olha, cuidado, a constante elástica é newton por metro. Então, esse centímetro tem que passar para metro. Então, vai ficar assim, ó. Mais 20 vezes 20 centímetros. 20 newtons vezes 0,2 metros. Isso vai me dar mais 4 joules. Esse é o trabalho da força-peso. Só que a força elástica, contrária à deformação, a mola deformou para baixo, a força elástica é para cima, tá? Neste caso, a força elástica, trabalho vai ser negativo. Por quê? Porque a deformação foi para baixo. A mola não quer ser deformada, ela resiste à deformação. A força elástica é para cima. Então, menos kx2 sobre 2. Constante elástica, 200 newtons por metro, x 0,2 ao quadrado. Menos 200 vezes 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado, isso vai me dar 0,04. 200 simplificou, deu 100. 0,04 vezes 100 dá 4. Portanto, vai dar menos 4 joules. Só que mais 4 joules e menos 4 joules são iguais em módulo. E ele quer o quê? Ele quer a razão. Se eles são iguais, a razão entre os módulos é 1. Alternativa B. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou ligar o ventilador na tua farofa agora. Vamos ver quem que vai sacar essa, hein? Vou perguntar. Eu abandonei o corpo aqui. A mola não está deformada, hein? A velocidade dele aqui é igual a 0 ou é diferente de 0? Eu posso calcular o trabalho desde a situação inicial até a situação final. Posso ou não posso? Só tem as duas forças agindo, não é? Se eu somar o trabalho do peso mais o trabalho da elástica, quanto dá a soma dos trabalhos? 0. Não tem mais nenhuma outra força? Não. Então, o trabalho da resultante vai ser quanto? 0. Se o trabalho da resultante é 0, quer dizer que não houve variação de energia cinética. Ou melhor dizendo, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Quanto era a energia cinética inicial do corpo? 0. Então, a energia cinética final do corpo tem que ser 0. Portanto, a velocidade dele tem que ser 0. Entendeu, Yasmin? Teorema de energia cinética. Vou falar de novo, ó. Presta atenção. Lembra que eu acabei de falar? Trabalho é uma medida da variação de energia. No caso, trabalho da resultante, você soma todos os trabalhos. Mas aqui só tem as duas forças, o peso e a força elástica. Bom, então, se eu somar o trabalho do peso nessa descida, mais o trabalho da força elástica nessa descida, vai me dar o trabalho da resultante. Só que eu vou somar mais 4 joules com menos 4 joules. Vai dar 0. Se o trabalho da resultante é 0, então, esse aqui é o trabalho da resultante. Você soma todos os trabalhos. Então, eu somei o trabalho do peso com o trabalho da força elástica. Essa soma deu 0. Mas se essa soma deu 0, isso aqui é 0, mais 4 com menos 4 é 0, e ele partiu do repouso, isso aqui é 0, então isso aqui tem que ser 0. Então, a velocidade dele final, naquele ponto era 0. Entenderam? Eu apliquei simplesmente o teorema da energia cinética. Esse teorema é poderosíssimo, gente, vocês não têm noção. Tá? Muito bom mesmo. Legal? Bom, legal. Olha só esta questão, que eu gosto muito desta questão. Essa questão fala assim: o ponteiro dos minutos de um relógio de parede tem comprimento 12 centímetros e consiste em uma haste de seção retangular feita homogeneamente em latão. No intervalo compreendido entre 9 horas e 9h30, o trabalho realizado pelo peso do ponteiro tomado em seu centro de massa será em joules
E aí ele deu a massa do ponteiro e a aceleração da gravidade. Então, esse tipo de exercício, a hora que ele fala o trabalho realizado pelo peso do ponteiro tomado em seu centro de massa. Está aqui o ponteiro dos minutos. Quando ele falou que é uma haste de seção retangular feita homogeneamente em latão, isso quer dizer que o centro de massa vai ficar na metade dele, no ponto médio dele. Olha aí, ó. Ok? Agora, ele quer saber qual é o trabalho realizado pelo peso do ponteiro entre 9 e 9h30. Ó, 9 horas, o ponteiro está no 12. Vamos mudar o ponteiro? Mas antes disso, que força age? O peso dele. Olha o peso do ponteiro. E essa força é constante. Então, a força-peso, o tempo todo está agindo. É como se toda a massa do ponteiro estivesse naquele pontinho ali, que é o centro de massa. E ele faz isso, ó. Ó, 9h30. Ele chegou no 6 aqui embaixo. Para eu calcular o trabalho do peso, esse peso, o trabalho vai ser pH positivo, porque o centro de massa desceu. O que é o H? O H vai ser, na verdade, vai ser mais mgh, né? Ó, e o H, eu preciso calcular. O ponteiro tem 12 centímetros. Então, a metade do ponteiro é 6. Qual foi o desnível que ele sofreu? Se aqui é 6 e aqui é 6, o H é igual a quanto? 12 centímetros. Portanto, esse trabalho vai ficar igual. Vamos ver quanto vai dar essa brincadeira nossa aqui? Trabalho do peso. M vezes G vezes H. Ó, M, 25 gramas. Passa para quilogramas. 25 vezes 10 a menos 3 quilogramas. O G, 10. H, 12 centímetros. 12 vezes 10 a menos 2. Ok? Fazendo essa conta aqui, isso vai acabar dando para a gente 3 vezes 10 a menos 2. Olha aí, ó. 3 vezes 10 a menos 2, o quê? Joules. Alternativa C. Boa questão? Boa questão. Era só calcular o movimento do ponto médio do ponteiro. Tá? Hélio, mas ele fez curva. Não importa. O peso não depende da trajetória. O peso não depende da trajetória. Ok, pessoal?